Todos nós, maranatas, sabemos, por revelação divina, teofania, voz de Deus no pé do nosso ouvido, visão, revelação, que esse é o momento de redenção, esse é o momento do arrebatamento, esse é o momento da volta de Jesus nas nuvens para nos receber já no corpo de glória. Mas ele tem deixado bem claro, não apagueis o Espírito Santo, não leve à extinção o fogo do Espírito Santo que foi aceso em vocês. O diabo anda ao redor soprando problemas financeiro, clínico médico, advocatício judicial, conjugal, conflitantes, toda sorte de problema com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os familiares, com colegas de trabalho, de escola, de faculdade, de rede social, de igreja, de bairro. Ele anda soprando todo tipo de conflito interno e externo, toda a ordem de problemas, de confusão, que causa tristeza, dor, angústia, que causa descontentamento, que causa frustração, desânimo, mágoa. Ele anda soprando, na finalidade de apagar, extinguir, eliminar o fogo do Espírito Santo que está no altar de Deus, o teu coração. O teu coração sem o fogo do Espírito Santo, de pronto recebe o fogo estranho do demônio, do capeta, do capiroto, do Satanás, príncipe das trevas. Ou você é habitação de Deus, ou você é habitação de demônios. Não permita que se extingua o Espírito Santo de Deus no teu coração, no teu altar, no teu corpo, na tua vida, no teu ser, na tua alma. Não extingueis o Espírito Santo. Quando o homem descobriu a utilidade do fogo há anos, ele fazia armas, cozinhava, afastava animais ferozes e por aí vai. Igualmente a isso, é extremamente útil o ministério de fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Vocês precisam dar valor ao ministério de fogo do Espírito Santo em vossas vidas. Pois ele queima. O fogo é o símbolo do Espírito Santo, pois representa a santidade ardente de Deus. Ele arde em nossos corações, queimando todo o mal, toda a impureza, todo o pecado. Ele consome. O fogo consome tudo que é combustível. Madeira, feno e palha. O Espírito Santo é contra o que é falso e consome obras, palavras e sentimentos falsos. O fogo limpa, o fogo tira a escória de diferentes materiais. Aquilo que não é expurgado pela santidade do Espírito é destruído pelo fogo. O fogo amolece. Há materiais que derretem em contato com o fogo. Cera, vela, plástico. O fogo do Espírito derrete os corações endurecidos. O fogo também endurece. O mesmo fogo que amolece, a cera endurece o ferro. O ferreiro leva o aço ao fogo para amolecer e para torná-lo mais duro. O Espírito torna o crente mais brando e mais resistente. O fogo esquenta. O Espírito Santo, qual fogo, torna a alma abrasada por uma paixão e zelo por Deus e seu serviço. O fogo ilumina. Israel era guiado por um clarão de fogo. O Espírito também nos guia. Agora eu lhe pergunto, você sabe como não apagar o Espírito Santo, não extinguir ele de dentro de você, como anda extinguindo os animais pela selva atlântica?
a falta de combustível desencadeia um problema sério. A obrigação do sacerdote era de colocar combustível, lenha. Qual lenha? Pela experiência, tu sabes que se colocarmos lenha encharcada no fogo, ele se apaga. Pode haver muita fumaça, mas logo o fogo se apaga. Vidas não consagradas são lenhas encharcadas. Nossos pecados faz com que a lenha que somos esteja encharcada e só gere fumaça. Agora, quando detestamos nossos pecados e condenamos com a mesma veemência que a Bíblia afirma que temos que condenar, então, se envolvemos com fogo, como lenha que somos, e o fogo consome, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 9. Consome o mal, consome o pecado, e a gente de lenha vira brasa viva, queimando as carnes. Não dá para extinguir o Espírito Santo de nós. E como isso é possível? Com a falta de oxigênio. O fogo pode se apagar por sufocação ou falta de oxigênio necessário para alimentar suas chamas. Quando o fogo do Espírito Santo não encontra o combustível da consagração e a atmosfera da oração, logo se apaga. A oração é o combustível. A oração é o combustível. Sem lenha o fogo se apaga, mas a lenha não pode estar encharcada com o pecado. A lenha tem que ser preparada. Corta, elimina tudo aquilo que possa mantê-la encharcada. Elimine tudo aquilo que inunda a lenha que somos, encharcamento daquilo que não presta, para fazer com que o fogo se mantenha aceso. Faça uma autoanálise, elimina da vossa vida tudo aquilo que a encharca com pecado. Elimina os entretenimentos seculares, os desejos seculares, a carnalidade secular, o desejo concupiscível carnal, secular. Elimine as más conversações, elimine filmes seculares, entretenimentos seculares, programas seculares, novelas seculares, filmes indevidos, sites indevidos, pornografia. Elimine. Elimine as más amizades, as más conversações que corrompem o bom costume. Tudo isso encharca a lenha que tu é e o fogo não pode pegar. O fogo será extinguido. E sem fogo a lenha se apaga. E lenha apagada não será arrebatada. Quem vai ser arrebatado? Os braseiros. As brasas vivas do altar de Deus, pegando fogo, queimando o mal, queimando a carne, queimando os desejos compulsivos carnais, sites indevidos, sites pornô, porneia. O fogo tem que consumir o mal, não extingue
O Espírito Santo de Deus não extingue o fogo que há em vós, porque senão o fogo estranho vai tomar posse. Fogo estranho traz desejos por coisas terrenas. Fogo do Espírito Santo traz desejo por coisas do céu. Fogo estranho traz desejo de relacionamento com a carne terrena, sexo. Fogo do Espírito Santo traz desejo de um relacionamento, de um casamento com o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Fogo estranho traz desejo por conquistas terrenas. Fogo do Espírito Santo de Deus traz desejo por conquistas celestiais. Fogo estranho traz mais conversações. Fogo do Espírito Santo de Deus traz orações, diálogo com Deus, conversa com Jesus. Fogo estranho traz problemas. Fogo do Espírito Santo de Deus traz solicitude. Fogo estranho traz complicações. Fogo do Espírito Santo de Deus traz virtude. Fogo estranho traz tristeza, descontentamento. Fogo do Espírito Santo de Deus traz alegria. Traz shalom. Fogo estranho traz conflitos. Fogo do Espírito Santo de Deus traz abrigo. O fogo estranho traz aquilo que vem do coração de Satanás. O fogo do Espírito Santo traz aquilo que vem do coração de Deus. Não se permita extinguir o Espírito Santo de Deus que há em vós, fogo do céu, fogo consagrado, santificado, purificado, abrasador, revelador, exortador, admoestador, fogo de Deus. Pois o fogo estranho, uma vez que você extingue o fogo do Espírito Santo de Deus com o seu pecado encharcado, vai trazer para você morte eterna, dor eterna, trevas eternas. Não se permita extinguir o Espírito Santo de Deus nas vidas. Mantenha acesa a chama da paixão por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelos céus, pela sua pátria, pela sua futura natureza, a natureza de glória, corpo de glória. Quem vos fala, Ricardo 21 97 115 1908. Compartilhe para que outros possam me passar um zap e se permitir eu acender o fogo do Espírito Santo novamente no seu ser. Amém. Povo Maranata, estamos começando mais um final de semana, um sábado, um domingo, que nós oramos a Deus para que seja abençoado em nossas vidas, para que nós venhamos ter a paz que excede todo entendimento, o shalom de Deus. Mas eu gostaria de falar dessa paz que excede, pois precisamos dela no dia a dia, principalmente nesse final de semana. Esse shalom com as nossas filhas, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos familiares, com nossos entes queridos, com os nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, de rede social, de igreja, de bairro. Enfim, que nosso final de semana seja debaixo desse shalom, dessa paz que excede todo o entendimento e cuja qual agora eu quero ministrar sobre os vossos corações.
A paz que excede todo entendimento é a paz de Deus. Essa paz não possui origem humana, ou seja, ela não é qualquer tipo de paz superficial e passageira, ausência de conflito humano terrestre, mas é um dom divino que guarda os corações e pensamentos dos redimidos em Jesus Cristo. Sim, essa paz vem de Deus para nos guardar o coração, nos guardar os pensamentos, os sentimentos. Sabe, muitos textos bíblicos tratam sobre a paz divina, mas o versículo em questão, onde se lê literalmente essa frase, está registrado em Filipenses capítulo 4, verso 7, escrito por Paulo, aonde o apóstolo Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Os nossos pensamentos e os nossos corações têm que estar guardados em Jesus, respaldados em Jesus, entrelaçado em Jesus, voltado para Jesus, fitado em Jesus, para que então possamos viver em paz, em certeza absoluta que somos guiados por eles e nossos propósitos em relação aos nossos entes queridos, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, a quem nós queremos a salvação, está salvaguardado. Para entendermos corretamente o que o apóstolo Paulo quis dizer com a paz de Deus, que excede todo o entendimento, precisamos considerar alguns pontos principais do contexto em que essa frase aparece. Porque muitos lêem o texto desconhecendo o contexto. É um mal terrível que abate a maioria dos crentes. No capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, entre o versículo 1 e 9, Paulo exorta os cristãos a permanecerem firmes no Evangelho, regozijando-se no Senhor, sendo generosos e longânimos, de modo que a habilidade deles seja conhecida por todos. Isso está em Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao 5. A sua generosidade e a sua amabilidade para uns com os outros era de suma importância e deveria ser longânima para um determinado propósito, para um determinado fim. Termos paz de Deus no coração, na mente, no intelecto, no psique, enquanto nos viver. O apóstolo também fala sobre o problema da ansiedade. Como nós vimos ontem, no nosso estimado irmãozinho Menegoto, que com uma ânsia tremenda de ver Jesus, falava entre lágrimas, entre prantos. Então, Paulo nos aconselha, perdão, irmãos, nos a cada um de nós, a não andarem ansiosos, mas a andar preocupados, tanto com a questão da vinda do seu Jesus, com ansiedade e preocupação quanto às questões de problemas terrestres que se apresentam no dia a dia de nossas vidas, que nós venhamos de forma sucinta, equilibrada, apenas orar a Deus com súplicas e graça, súplicas e ações de graça, atitudes que faça Deus achar graça em você, o único capaz de conceder a verdadeira paz que excede todo entendimento e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Deve suas ações de graça, para que suas súplicas, seus clamores, suas orações
sejam justificadas, e então a oração do justo, muito poder em seu efeito. É esse o segredo para a verdadeira bem-aventurança, descrito em Filipenses capítulo 4, do verso 5 ao 7. É esse o contexto do texto falado. O apóstolo termina essa sessão no capítulo 4, admoestando sobre o dever cristão, isto é, falando sobre em que os redimidos devem pensar e o que estes devem praticar. Ele ainda aponta para o fato de que quando aquilo que é excelente ou digno de louvor se apresentar diante de vós, que isso domine os seus pensamentos, os nossos pensamentos, e de pronto o coloquemos em prática, com ações de graças, com atitudes que faça ele se agradar de você, uma obra social, dar de comer quem tem fome, de beber quem tem sede, de vestir quem está nu, derramar pranto, choro, lágrimas, em oração, clamor e súplica, pela vida de um irmão, de uma irmã, abrir um jejum e uma madrugada com Deus para ouvir a resposta íntima do seu Criador, que não só vai sanar o problema do próximo a quem você demonstra amor, mas os teus também. A tua recompensa é ver que Deus é contigo e que Ele te guarda e guarda os teus, por você guardar os cuidados deles. Agora que entendemos um pouco melhor o contexto desse versículo, podemos meditar sobre o significado da paz que excede todo entendimento. A paz de Deus. A paz de que fala o apóstolo é um dos atributos de Deus. Sua origem está em Deus e ele a possui em seu próprio ser, por ser um de seus atributos comunicáveis. Ele a compartilha com seus filhos, não porque estes a merecem por si mesmo. Antes, ele a concede como uma dádiva, um dom, um presente, por causa da obra redentora de Jesus no corpo de Cristo. Ou seja, se hoje temos a paz de Deus, é porque Jesus no corpo de Cristo a mereceu em nosso lugar, nos reconciliando com o Pai. Não é por acaso que praticamos em todas as cartas de Paulo aquilo que ele escreve, ou pelo menos tentamos. Ele sempre apresenta essa paz, intimamente conectada à graça, na expressão graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus para termos paz. Cresçamos na graça, no conhecimento de Deus, no temor de Deus, no tremor de Deus, na obediência da palavra de Deus, para termos a paz de Deus. Isso significa que não podemos ser só ouvintes, temos que ser praticantes, para que a graça de Deus, que é o fundamento dessa paz de Deus, esteja sobre nossas vidas. Essa paz é também uma característica marcante na vida de todo cristão genuíno, visto que ela é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, conforme Paulo nos ensinou no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Vimos que a verdadeira paz é um dom divino que reflete o próprio amor de Deus em nós. Se nós o obedecemos, o honramos. E se nós o honramos, recebemos a paz de Deus. E se nós recebemos a paz de Deus, conseguimos transmitir para outrem esta mesma paz e tranquiliza o coração dos homens. É um ajudando o outro com a paz de Deus que está em nós.
Que coisa tremenda, que coisa profunda, que deve ser registrada nos vossos corações. Então, em meio a toda a adversidade, em meio a todos os choques de problemas que nos vêm no dia a dia, nós tenhamos a certeza, a confiança, a fé, a paz de Deus para dizer que uma vez que entreguei meu caminho ao Senhor, confiei nele, encontrei a paz e o mais ele fará. Ele é que sabe que pensamento tem a meu respeito, é pensamento de paz, de vida eterna, de salvação eterna para mim e para minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Quem vos fala, Ricardo Luiz. Compartilhe 21 97 115 1908. Quem quiser uma instrução de forma mais íntima, ligue para mim, me passe um zap. E eu, como servo do Senhor, estou a orientar-te e orar por ti até Jesus voltar. Amém. A irmã Giovana, que certa feita, estando eu às 3 horas da madrugada aqui no Brasil, e ela nesse mesmo horário, porém nos Estados Unidos, com outro fuso horário, o Senhor nos deu a mesma coisa na carta de Paulo aos Coríntios. Ela sempre posta da parte do Senhor coisas incríveis. E fui tocado pelo Senhor agora em falar de 3 coisas que ela postou. Confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3, versículo 5, parte A. Certo dia me veio uma palavra que a princípio me pareceu muito dura. Quer sofrer? Então sofra. Afinal, a decisão é sempre sua. Você tem o livre-arbítrio. Forte demais. Porém, depois me veio uma opção de escolha. Quer confiar em Deus? Então confie. Afinal, a decisão é sua. É sempre sua. Você tem o livre-arbítrio. Ou para sofrer com a adversidade que lhe se apresenta todos os dias, o mal a ser vencido todos os dias, ou confiar em Deus. Se você quer sofrer, você vai viver com profundo temor, pavor, medo, descontentamento, sofrimento, angústia, por não saber que fim vai tomar o mal que lhe sobreveio durante o dia, sendo você conhecedor que existe um mal diário a ser combatido. Mas quer sofrer? A opção é sua. Mas por outro lado, se você, ao invés de sofrer, você confiar, conforme está escrito na palavra de Deus, que confia no Senhor, são como o Monte Sião, que nunca se abala. E então, há uma ordem imperativa de você poder permanecer para sempre. Quem não se abala não sofre. Quem não se abala não se apavora. Quem não se abala não fica triste. Quem não se abala tem a bendita esperança. Então, se você quer confiar, mas não está sabendo como, faça uma oração. Pai Celeste, decido ligar todas as minhas ansiedades e descansar em Ti. Hoje e sempre eu decido confiar em nome de Jesus. Entrego meus caminhos ao Senhor, confio em Ti. E o mais Tu o farás. E farás natureza que eu possa permanecer
para sempre, eu e a minha casa, na eternidade contigo. Por isso, aquilo que está escrito, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, para você viver eternamente. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também, conforme deixei registrado em João 14, do verso 1 ao 3. Confia em mim? Crê tu nisto? Pode descansar em mim? Descansa tu no Senhor por tamanha confiança? Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus. Faça uma oração assim. Obrigado, meu Pai, pois em Ti tudo o que eu preciso eu tenho, em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não deixe o mal vencer vocês, mas vençam o mal com o bem, conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 21. Ao ser confrontado, saiba que o melhor a se fazer é se acalmar e abrir o seu coração com Deus. Converse com seu Pai, leve a sua alma diante dele e logo você será ouvido. Em seguida, perdoe. Isto é essencial. Lembre-se sempre, retribua o mal com o bem. Isto é sinal de maturidade, serenidade e principalmente de obediência. Ore sempre ao Pai, dizendo: Pai, quero fazer o que é certo. Estou pronto para amar e praticar o bem em toda e qualquer situação. Decido lhe obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Giovana, por ter somado comigo nessa obra salvífica instrutora de Deus por meio de nosso ministério. Um beijo no coração do São Rico.